Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje, o nosso entrevistado muito especial, ele é daqui da cidade de Maringá, ele é médico, é o Dr. Enio Molina. Ele que é formado pela Universidade Federal do Rio Grande, especialista em clínica médica, terapia intensiva, urgência e emergência. Ele tem mestrado em bioética, ele é diretor clínico também do Hospital Universitário de Maringá e gerente do Hospital Metropolitano de Sarandi. Ele estará conosco daqui a pouquinho após o intervalo. Programa Ponto a Ponto. Oferecimento. A exclusividade, praticidade e modernidade terão um novo endereço em Maringá, com áreas comuns para você realmente viver em harmonia com seu estilo de vida, onde cada ambiente foi projetado para que você desfrute confortavelmente de todos os momentos com a sua família. E tudo isso em uma localização de maior valorização imobiliária da cidade. Venha conhecer o Imperium Parque Residence e dê-se presente para o seu futuro. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Granja Caramuru, de Mandaguaçu, Paraná para o Brasil, trazendo tecnologia e qualidade em seus produtos, levando até a sua casa o melhor da avicultura de postura, com uma produção diária de mais de 200 mil ovos, atendendo o norte e nordeste do Paraná. Granjas Caramuru é uma empresa de origem familiar que vem se destacando no ramo de avicultura. Programa Ponto a Ponto. E estou aqui já no estúdio com o Dr. Enio Molina, ele que é da cidade de Maringá, ele é diretor clínico do Hospital Universitário de Maringá e também do Hospital Metropolitano de Sarandi. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, doutor, é uma alegria, uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado, fico feliz em participar do seu programa e poder colaborar com a sua audiência para que possa explicar um pouco da minha experiência na área da saúde. Com certeza, doutor. Doutor, e vamos falar um pouquinho sobre a questão dos hospitalistas, né? É uma nova especialidade hoje em dia? Pois é, esse tema é um tema muito importante porque o que era comum antigamente nos hospitais, cada médico tinha o seu paciente, internava e passava a visita. Isso, com o aumento dos gastos na saúde, com toda a demanda e os convênios chegaram para diminuir custos, a saúde se tornou muito cara, notou-se lá nos Estados Unidos e na Europa uma nova especialidade médica, que seria o médico hospitalista. Quem que é esse médico? Ele é um clínico geral e normalmente, na maioria das vezes, o que é implantado aqui na nossa região, sim, são cardiologistas, são pneumologistas, são clínicos com residência e eles têm uma bagagem cultural na área da saúde muito grande. Então esses médicos eles fazem o hospitalismo, que eles ficam dentro do hospital atendendo os pacientes que os médicos de consultório encaminham eles. Sim. Por exemplo, um cardiologista está no seu consultório e necessita, esse meu paciente ele está com uma pneumonia, precisa internar, ele faz o internamento, ele manda para o hospital que ele deseja. Se o hospital tiver o regime de hospitalista, esse programa, ele vai ser atendido pelo médico hospitalista. O médico vai continuar
todo o programa, vai tratar a pneumonia do paciente. Assim que ele melhorar, ele também vai, nesse período de internamento, ele está em contato com o médico que encaminhou o paciente e devolve depois ele com tudo que foi feito, com um resumo de alta, tudo, encaminha novamente para o paciente dar seguimento ao seu tratamento ambulatorial. Sim. E nesse período que está sob o comando do hospitalista, é uma coisa que é uma equipe multidisciplinar. O hospitalista, na realidade, ele é um grande gerenciador de tudo que está acontecendo, tanto do pessoal da enfermagem, da fisioterapia, da assistente social, das psicólogas, caso necessitem. Então, ele está ali para resolver esses problemas e os que surgirem novamente. Se a pessoa, ela estava num cardiologista, o problema dela era coração, mas ela teve uma pneumonia, pode ser que ela tenha outro evento em outro lugar, uma infecção urinária. Então, é o profissional indicado para tratar isso aí, apesar dele fazer um acompanhamento com o cardiologista. Sim. Esse médico tem uma visão macro da doença da pessoa, né? Ela não atende só uma área, ele atende o ser humano por inteiro, até psicologicamente, se houver necessidade. Sim. Ele vai fazer então um gerenciamento desse internamento pelo SUS. Isso. Olha que bacana. Quando for pelo SUS e também pelos convênios. Por isso que eu te disse que o financiamento da saúde, hoje, ele se tornou muito caro e muito difícil. Então, tudo que puder fazer para fazer uma economia é melhor. Sim. O que acontecia com o antigo tratamento sem ser antes do hospitalista? O médico passava a visita no hospital, que ele internava, a hora que ele podia, quando ele saísse do seu consultório, ou bem cedo. E isso se tornava oneroso para o hospital e para os planos de convênio, porque se ele passasse após o meio-dia, as medicações da manhã tinham que ser trocadas, a insatisfação dos familiares, tudo isso, sem contar o atraso que dava em todo o sistema. Com o médico já com horário e com tempo lá, isso já economizava. Também as interações da medicação. Tem pacientes que têm intolerância a algumas medicações. Com o médico lá no hospital na hora, ele pode fazer isso, pode ver, esse remédio a gente não vai dar porque deu intolerância. Que bacana. E isso antigamente só se via na outra próxima visita ou se alguém tudo notasse muito demorado isso. Antigamente. Era mais moroso. E o tempo de internamento que era no tempo antigo era mais ou menos 7 dias por uma pneumonia, hoje a gente conseguiu diminuir para 3 a 4 dias, que é um tempo que, já que tem um acompanhamento muito mais na hora com o paciente, mais efetivo, o tratamento também ele é mais rápido para a melhora do doente. Então veio essa ideia lá dos Estados Unidos. Vocês ele começou lá. O sistema de saúde lá notou isso, que existia uma necessidade de melhorar o atendimento hospitalar. O que acontecia? Pensava-se muito no paciente que estava fora, mas os problemas hospitalares, quando internar, o que fazer? Deixar o paciente lá jogado, sem uma assistência, só com o pessoal da enfermagem? Não, fazer um atendimento global onde pudesse otimizar tudo e mais cedo devolver ele para o ambulatório, para os familiares. Sim. Né? Então, esse atendimento ele tem um grande filão na área dos cuidados paliativos, porque quando um paciente está em fase terminal, a família tem muitas dúvidas e necessita falar com o médico. E se o médico está no regime daquele de passar uma visita rápida, o que acontece? Ele demora mais, a família fica mais ansiosa. E um paciente em fase terminal, não é só ele que é o doente, a família inteira está ali doente com ele, ele necessita ter um bom atendimento para o paciente, não sofrer, e a família tranquilizar e aceitar a passagem desse ente querido com maior tranquilidade e aceitação. Que ninguém quer que morra, né? Mas, infelizmente, a vida é desse jeito. Tem um tempo para todos nós. Sim, com certeza. É um tempo determinado, né? Na Terra, para todos nós. E chega a vez da pessoa e a gente precisa estar ali para abordar e dar o conforto para a família, tudo, né? Doutor, fala um pouquinho para mim sobre o que define, então, o conceito de hospitalista, para os nossos telespectadores entenderem melhor realmente uma definição. Então, o hospitalista, ele não é
um médico de plantão, ele não é um assistente, não é um gerenciador assim de um gerente médico, ele é um médico que otimiza o atendimento do paciente e ele está lá para resolver os problemas no período que foi determinado a ele. Normalmente, uma equipe de de hospitalistas, eles estão para o hospital num período de 6 horas, então sabe-se que ele vai estar lá. Sim. E a integração com as outras 6 horas é outro hospitalista e a passagem de plantão para isso. Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é mais ou menos... Ficou bem claro. Eles conseguem estar lá o tempo inteiro e não fazem plantão. Eles estão lá para resolver o problema do doente da melhor maneira possível, otimizando tudo que for preciso nesse momento. Sim. Doutor, e quais são as dificuldades para a implantação do sistema hospitalista, no caso? Bom, a dificuldade para a implantação está no financiamento. Financiamento da saúde, ele é finito e as obrigações que a gente tem com os doentes é infinito. E então existe esse problema então do financiamento. Existe também a quebra da continuidade do sistema hospitalar com o extra-hospitalar. Isso já é bastante prevalente porque todo mundo pensa que o hospitalista é contratar um médico qualquer e colocar ele lá e ele vai ficar fazendo como se tivesse plantão. Ah, me chamaram, eu vou. Não, ele tem que se envolver com a família, tem que conhecer. Sim. Você, Gisele, é filha da senhora. Sim. Saber tudo isso, né? Isso. E treinar, e isso não é uma coisa assim que a pessoa já nasce com ela. Você tem que treinar ela para ela fazer esse tipo de atendimento. Porque existe um envolvimento maior. A gente consegue, com o hospitalista lá, ver os erros que podem acontecer, evitar tais erros. Corrigir, evitar o uso de medicamentos que não necessitam naquele momento, que a pessoa está internada, verificar. Então, isso nota-se bem com a implantação desse sistema que melhora muito. E como tudo que é novo, a gente primeiro diz assim, não vai dar certo. Depois a gente acha que não vai ser bom. E depois a gente, pelo resultado positivo do que a gente vem fazendo, todo mundo nota, é melhor fazer isso. Então esse é o grande problema da implantação desse sistema. Sim. É de todos acreditarem, porque na realidade, como a gente vem de uma formação mais antiga, os médicos antigos querem continuar com o paciente dele no hospital. Sim. Só que eles não entendem a angústia da família, ou todos, que o médico só passa uma vez por dia, sendo que você deveria ter ele o tempo inteiro lá para você. Sim. Então, esse paradigma no mundo está mudando. E no Brasil, começou isso coisa de 8, 10 anos recente, que a gente está... Então. Sim, são grandes hospitais que possuem esse regime. E aqui na nossa região, está há uns 3 anos implantando, fazendo melhorias. Que bacana, hein? Porque cada hospital tem a sua particularidade. Então não dá para ser todos, não é uma receita de bolo. A gente vai melhorando esse sistema de acordo com o que o hospital é. Com a necessidade. Com a necessidade dele. Então tem alguns tipos de hospitalistas em um hospital que é de uma maneira e em outros de outra maneira. Sim. Mas a função geral é essa. Doutor, e quais as competências primordiais para ser um hospitalista? As competências primordiais, ou na melhor... assim dizendo, é o que ele deve fazer mais, né? Sim. O paciente idoso é um dos grandes pacientes hoje de internação hospitalar. Então, ele tem que ter cuidado com o idoso, ele tem que ter uma habilidade em saber quais são as patologias mais comuns no idoso. Ele também tem que saber que ele vai agir com populações vulneráveis, vítimas de agressões físicas, estupros, né? Ou até crianças que foram agredidas e mulheres, esses que também agredidos. Ter uma boa comunicação com todos que estão à sua volta, não só com os familiares, mas também com a equipe que trabalha com ele. Sim. Ele tem que ter uma tomada de decisão diagnóstica, né? Apesar dele vir com um diagnóstico de pneumonia, se descobre que pode ser um tromboembolismo pulmonar, que as doenças elas se parecem e você precisa estar lá a tempo para poder fazer o diagnóstico. Sim. Ele vai dar segurança na medicação, porque vai prescrever e vai saber se essa medicação foi realmente feita ou não. Ele pode atuar como consultor. Por exemplo, está lá o diretor do hospital e vai dizer assim, como é que está o atendimento dessa enfermaria? Ele diz, olha, o pessoal não está trabalhando legal, ele é um fiscalizador para melhoria do atendimento. Sim.
as informações, ele pode dizer, as informações não estão chegando adequadamente para o meu caso, então acho que é melhor a gente fazer assim, a nutrição, o gerenciamento de risco. O idoso tem muito risco de queda. Sim. Intra-hospitalar. Como ele não está na casa dele, né? Pode cair da cama. Pode cair da cama ou querendo ir no banheiro, cair lá no banheiro. Nossa, é um perigo. Então, é tudo isso, e ele está lá para fazer justamente esse gerenciamento. Ele vai dizer assim, olha gente, esse senhor, ele não pode ir sozinho, tem que ter alguém quando ele sair da cama, tem que estar junto com ele e tal. E são coisas assim que a gente acha que é básico, né? Mas acontece muito. Sim. Isso até é bom falar, esse sistema no mundo inteiro notou, porque tem um trabalho da American Heart Association que eles falaram assim, que a terceira causa de morte nos Estados Unidos eram por causa de falha na segurança do paciente e na qualidade. Então era a terceira causa de morte, a primeira cardiovascular, a terceira oncológica, que é no mundo inteiro. Sim. E aqui no Brasil, nós não temos esse estudo aqui no Brasil feito, mas tem nos Estados Unidos. E lá eles notaram que a terceira causa de morte era por problemas de segurança com o paciente, né, que é queda da cama. Ele veio por uma coisa e caiu da cama. Nossa, né? Então já... E aí já... complica. Não que aquilo levava a óbito, mas a queda levaria a outras doenças que complicariam mais o seu quadro clínico. Então era a terceira causa. Isso está no estudo americano. No Brasil a gente não fez esse estudo ainda. E aí por isso que a gente começou a implantar e notou que depois você provavelmente vai me perguntar como é que ficam os outros profissionais, né? Sim. Nessa área. Ele veio ajudar muito o cirurgião. Olha. Tanto o cirurgião geral quanto o ortopedista. Ortopedista, isso. Porque o ortopedista, quais são os pacientes que vêm muito para o ortopedista que não é trauma, né? Acidente de moto, esses troços, que são mais jovens. É o idoso que quebrou o fêmur, quebrou o braço, caiu uma queda. É bem comum. E esse doente, ele não vem só com essa fratura. Sim. Ele vem com todas as doenças que ele já tinha em casa. Pré-existentes. E aí, o manejo do médico ortopedista, ele fica mais baseado na fratura que ele está cuidando. Sim. Mas o doente tem um leque de doenças a serem tratadas. As comorbidades. E o hospitalista, ele veio para abranger isso aí. Ele é o médico do paciente e o ortopedista fez lá a cirurgia, operou e entregou na mão do hospitalista. Sim. E o hospitalista vai dando um manejo total de todo o seu organismo e a fratura, o ortopedista vai lá, tá boa, você vai retornar comigo daqui 10 dias, 15 dias E esse tipo de atendimento, esse tipo de estrutura, né, de residência, vamos dizer assim, de especialidade, diminuiu o índice nos pacientes acima de 70 anos, né, que são os vozinhos que fazem fratura. Isso. De pneumonia intra-hospitalar. Diminuiu. Olha que bacana. Quase 60%. Isso se imagina de óbito, então. Sim. Porque o que acontecia? O paciente fraturava a perna, um vô lá de 80 anos. Sim. Até ele ficar equilibrado para operar, levava uma semana. Uma semana deitado na cama, só ali sem poder sair, vinha pneumonia, às vezes as escaras, né, que acontecem, as feridas na pele por não mudança de decúbito. Sim. E levava uma semana para se operar. Com a introdução do hospitalista, leva-se hoje no hospital que eu conheço, né, 24 horas para colocar o vozinho na cirurgia. Olha, então é rápido. É rápido e mais 24, 48 horas para levar ele para sua casa e continuar a vida de novo. Isso daí é muito importante, né? Um paciente que ficava 10 dias, 4, 5 anos atrás internado, hoje ele passou para 4 dias, 3 dias. Né? Para você ver como os planos de saúde preferem isso mesmo, porque diminui o número de internamento, né? Diminui o custo também. E o risco para o doente. Sim. Todos foram beneficiados. Sim. E o Hospital Universitário e o Metropolitano é referência, né, doutor? Tem. Referência no Brasil, no né? Brasil, nós somos isso todo. O Hospital Universitário é uma excelência de Maringá, né? E o Metropolitano está nessa mesma linha de cuidados. Fazem quantos anos que o doutor está na direção?
na direção do hospital universitário. Isso. Estou há 1 ano, mas já fui nos outros anos anteriores. Também, né? Porque sim. a direção clínica são 2 anos eletivos, né? Sim. Então fazem esse tempo todo. Olha que bacana. Doutor, fala para nós um pouquinho, então, o que é uma emergência? Para as pessoas entenderem melhor, né? Os telespectadores. Sim. Falando um pouco da rede de urgência e emergência, né? A emergência, ela é algo que não pode ser adiado, é imediato. Sim. Você precisa ser atendido agora. A urgência, ela é uma coisa que precisa ser atendida rápida, mas ela pode esperar. Sim. Meia hora, 1 hora, 2 horas. Sim, tá? pode que é onde a gente coloca na classificação de risco, que todo mundo, classificação de risco, não sei se você conhece, é a classificação que no hospital a gente coloca, em todos os hospitais, tem que ter. Porque assim, se você vai no hospital, o teu problema é grave para você, né? Sim. Tem que ser atendida na hora. Mas a gente, para evitar que a gente perca pessoas nesse meio tempo, tem doenças que são muito mais graves que outras. Então a gente colocou uma classificação de risco, onde as pessoas são medidas por cor, verde, amarelo, laranja e vermelho. Sim. Então aí tem tempos para cada uma dessas. O que acontece? Você chega lá com uma dor de dente. Tem que ser atendida na hora, né? Mas você pode esperar, você não corre risco de morte. Já chega um cara quietinho lá e diz que sentiu dor no peito e ele fica sentadinho no lugar dele. Se você não mexer com ele, ele não vai sair de lá, mas ele vai morrer sentado, porque ele tem infartado. É infarto. Então esse é o vermelho. O paciente infartado, raramente ele vai levantar para brigar com alguém, porque ele está com muita dor. Nossa. Então ele vai ficar. Então a classificação de risco foi criada justamente para levar o paciente mais grave primeiro. Não é que nem fila de banco, que você entra na fila e vai ser consultado todo mundo na fila de banco. Não, você estratifica o doente pela doença que ele tem. Um diabético com uma glicemia de 700, ele é uma emergência. Você está olhando o cara, não tem nada. E aí você está com uma pedra no rim, está pulando de um lado para o outro do dor. Você não entende por que ele foi na sua frente. A pedra de rim é uma urgência, mas não é uma emergência. Sim. Porque a dor é terrível, né? Terrível. Mas o paciente com 700 de glicemia, esse vai morrer. Esse se não agir logo e rápido. Mais sujeito ao óbito, então. Então, por isso a classificação de risco e por isso a urgência e emergência. A população, então, tem que entender, então, que é urgência e emergência. Porque às vezes a pessoa não entende, esse cidadão, ele não está nem falando, ele já passou na minha frente. Mas é por isso que é feita essa classificação de risco, tá? Já tem experiência no caso, claro. Né, doutor? Sim, a gente vê muito. E aí, o que isso importa? Quando meu currículo, né? Sim. Eu fui lá pro lado da urgência e emergência a vida inteira. Então, quando veio o SAMU para cá e o CIAT, eu e mais 2 colegas nossos, nós começamos o CIAT aqui em 3 médicos de plantão. Olha, você que colocou então o CIAT? CIAT aqui em Maringá funcionando bem. Fomos a Curitiba, fizemos um curso lá, isso lá em 1998 e 99. Faz bastante tempo. Faz mesmo. E o tempo passa rápido. Sim. E aí começamos o CIAT. No início nós fazíamos plantão durante o dia, presencial lá, e depois, com o aumento de mais médicos capacitados, fomos para lá. Em 2004, fizemos a fundação do SAMU aqui em Maringá, onde eu fui diretor do SAMU até em 2014, 2015, que daí fui indicado como secretário de saúde. Olha, em 2016. Bacana. Você foi secretário de saúde também? Isso. Maringá. De Maringá. Olha, muito na gestão do prefeito Pupim. Tem uma vasta experiência, então, né, doutor? Tem bastante. Fiz muitos cursos nessa área e sempre para melhoria. E isso me capacitou eu entender o que é a urgência e emergência e o SAMU como um todo, que faz um atendimento pré-hospitalar. Sim. Né, que é o pré-hospitalar móvel, que a gente chama. O SAMU é o pré-hospitalar móvel. Ligou para o 192, o SAMU vem e te atende nessa classificação de risco que eu te falei, rapidamente. Tem um tempo-resposta de menos de 10 minutos. Isso é um tempo-resposta ótimo para uma região que nem a nossa, que está em engarrafamento todo dia. Né? Aí tem os pré-hospitalares móveis, que são a UPA, é um pré-hospitalar fixo. Sim. Ele é um hospital de baixa resolutividade, e lá ele faz uma triagem e vê assim pelas 3 linhas de cuidados do SUS, Sim. que é a cardiovascular, a cérebrovascular e o trauma. Sim. E os hospitais são capacitados nisso aí, cada hospital tem a sua capacitação. Sim. Quando o paciente faz um AVC,
ele é classificado, se estiver na UPA, ele vai ser encaminhado ao hospital de referência, que é uma grade de referência criada pela Secretaria de Estado. Sim. Aqui no nosso caso é a 15ª Regional, que abrange 30 municípios. Creio que hoje deve ter uma população de 800 a 900 mil habitantes. Olha. E são atendidos aqui em Maringá e em alguns hospitais que são referência para essas 3 linhas de cuidados. Sim. Então, essa é a formação do sistema, e por isso que cada hospital tem a sua competência e tem que ser levado para ele. Às vezes você se acidenta do lado no hospital aqui em Maringá. Poxa, eu estou aqui, mas a sua referência não é ali. E quem sabe, então, para evitar também você lotar um hospital enquanto o outro está vazio. Sim. É repartir uma mente para todos eles, que é o sistema que o SUS progride. Falando até do SUS, é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. Do mundo, isso mesmo. Só a diferença é a maneira da gestão, de como é feito. Nós hoje vivemos numa ilha de excelência. Maringá e região, aqui é excelente. Mas se a gente subir para alguns lugares no Brasil, ainda precisa melhorar o sistema. Nordeste, por exemplo. Nordeste é muito fraco, né? Mas o sistema no Paraná está muito bem implantado, o financiamento é feito, existe uma preocupação. E isso que é importante. E a gestão que cada um faz, e é importante. A gestão também local é importante. Quem faz uma boa gestão local que determina o que vai ser feito. Com certeza, doutor. Chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a sua participação. E se você quiser deixar alguma mensagem, né, para os nossos telespectadores, algumas considerações finais, fique à vontade. Eu agradeço o seu convite, né? Nem vi, passou tão rápido assim que eu não sei nem se eu pude falar tudo que eu queria falar. Muito bom. E gostaria, assim, de dizer que estou à disposição sua e de toda a sua audiência para esclarecer qualquer dúvida, se alguém mandar. Sim. Está à disposição meu e-mail, o que precisar aí, tá? Eu agradeço, doutor. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado. E vamos combinar para você vir mais vezes também. Tá? À disposição. Obrigada. Obrigado. Deus abençoe. Amém. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada pela sua participação, e eu peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Peço para você estar me seguindo também nas minhas redes sociais, se inscrevendo no meu canal, doutora Gisele Bianchini. E eu quero deixar no versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Provérbios 16:3, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você fizer, e os seus planos serão bem-sucedidos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem com Deus. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis.